Ele venceu. Parece a coisa mais fácil dizermos, ele venceu. E muitas vezes nós dizemos, ele venceu, e não temos noção do que ele venceu. Hoje é domingo de Páscoa. Muitas pessoas estão preocupadas com um ovo de chocolate que custa R$100, R$170, R$80. Mas a nossa função aqui não é vender chocolate, mas dizer que Jesus venceu. E a primeira coisa que Jesus venceu foi uma mentira. Jesus venceu a mentira que Satanás disse para Eva, e quando Adão e Eva pecaram, entregaram todo o controle da humanidade, o controle da terra na mão de Satanás, e assim nós passamos a ser escravos, passamos a ser dominados, passamos a ser oprimidos, começamos a adoecer, começamos a envelhecer e consequentemente morremos. Disso tudo, o homem começa a fazer as coisas pelas suas cabeças. E na tentativa de acertos e erros, eles acabam sendo, o povo de Deus acaba sendo escravo do Egito. E depois de 420 anos presos, escravizados, oprimidos, Deus levanta Moisés, com a incumbência de que vai e liberte o seu povo. E depois de muita dificuldade, de muita tribulação, Deus institui a Páscoa, em que no dia que o anjo da morte passaria sobre Israel, passaria sobre o Egito, sobre toda a terra do Egito, Deus deu uma tática, para que o povo de Deus não fosse tocado, que um cordeiro fosse sacrificado, fosse assado, e fosse comido às pressas, todo mundo preparado como se fosse para fugir. Se a família fosse pequena, se juntasse duas famílias e comesse, o que sobrasse seria queimado, e o sangue daquele cordeiro seria aspergido sobre as portas, e o anjo da morte passaria e não faria nada. Note bem que o anjo passou tanto onde havia egípcio, onde havia judeu. Assim também nos dias de hoje, as coisas boas e ruins acontecem para todo mundo, mas a diferença é aonde a marca do cordeiro está aspergida. Houve morte no Egito, mas houve celebração em Israel, no povo judeu. O tempo passou, o homem se desviou, o homem se afastou, e de repente vem Jesus, o Cordeiro Pascal. Então Jesus venceu uma mentira que foi contada lá no paraíso. Jesus veio vencer, ele venceu o homem. Porque o homem alegava, não dá, não posso, não consigo, não faço. E Jesus veio na forma de homem, nascimento virginal. E ele consegue resgatar o homem, libertar o homem dele mesmo. Jesus liberta o homem da derrota, Jesus liberta o homem do pecado. Jesus liberta. Eu precisava de duas pessoas aqui, dois homens aqui, tem aí? Dois para mim, rapidão. Os músicos, por favor. Dois. Preciso de mais um. É engraçado que eu pensei em você mesmo. E o segundo eu pensei no velho, mas o velho está tão velho que ele ficou lá atrás, né? Jesus, ele venceu. E aonde Jesus começa a vencer? Jesus venceu pela obediência. Nós temos aqui Jesus e João Batista que vai batizar Jesus. Então ajoelha aí, Jesus vai batizar. E você põe a mão na cabeça dele para você batizar ele, né? Jesus está sendo batizado. E quando ele sai, olha para você ver a importância de nós analisarmos. Quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre Jesus. E Jesus é batizado com o Espírito Santo. E quando ele se levanta, vem uma voz do céu e diz: Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ao acontecer isso, Jesus é levado pelo Espírito, ao deserto, aonde Jesus ele tem que enfrentar Satanás, a vitória derradeira. 40 dias depois dessa passagem que eu falei para você, aonde o Espírito Santo vem e testifica que Jesus é quem diz ele é, aonde o próprio Pai vem e reconhece Jesus Cristo, vem também o diabo. E quando Jesus está orando, o diabo encosta em Jesus, e com certeza o diabo também já encostou em você.
E o diabo encosta em Jesus e fala assim: se tu és o filho de Deus, faz isso, se tu és o filho... O diabo foi questionar tudo aquilo que Deus havia dito e feito por Jesus. Talvez o diabo disse para você: cadê o seu Deus? Você vai na igreja, olha, o seu parente morreu, o seu amigo morreu, o seu parente está com Covid no hospital. E o diabo assim: aonde está o seu Deus? Porque ele fala assim: se tu és, faça, se tu és, faça. E Jesus estava preparado. Aonde está Deus? Eu digo para você, aonde Ele sempre esteve, no controle de tudo. Satanás nunca teve, não tem e não terá o controle. Quando Jesus ele sai daquele deserto, ele sai revestido do poder de Deus. Em Colossenses capítulo 2, e eu acabei de perder o versículo aqui de novo, versículo 15: e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Jesus venceu uma mentira dita no paraíso, Jesus venceu o acusador, o mentiroso, e Jesus ele veio para resgatar, para libertar o homem da prisão. E esse poder hoje, ele está sobre a igreja. Dá para soltar o vídeo, Mateus? Solta o primeiro para mim. Oi pessoal, tá tudo bem? Meu nome é Arthur e essa é minha mãe Eliane. Oi, tudo bem? Sou a Eliane, a mãe do Arthur. Como vocês estão vendo, o Arthur hoje ele é bem falante, mas nem sempre foi assim. O Arthur ele tinha 2 anos de idade, ele não pronunciava nenhuma palavra. Foi através de uma campanha na sede que meu filho recebeu a cura e hoje ele fala. Até demais. Os pais estavam desanimados. Os pais não sabiam o que fazer. Eu falei: só tem um lugar que vocês possam buscar. E esse lugar é a presença de Deus. E eles não tinham muito hábito de vir na sede. Eu falei: vamos para a igreja sede, vamos lá. E o menino recebeu a oração aqui, ele começou a falar. Jesus ele veio para libertar, ele veio para restaurar. Ele veio para nos transformar. Jesus, ele usando a obediência, a intimidade que ele tinha com o Pai. Porque o diabo era desobediente, Jesus foi obediente. Jesus, quando ele foi batizar nas águas, João não queria, os dois discutiram, mas Jesus ele estava focado. Se tem uma palavra nessa mensagem que eu quero que você anote aí, a palavra é foco. Se você não estiver focado, se você não tiver um determinado objetivo, você não vai para lugar nenhum. Jesus sabia quem ele era e Jesus sabia que ele tinha uma missão a cumprir. E você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, você tem que saber quem é o seu Deus, você tem que saber quem é você e você tem que saber qual é a sua missão a cumprir. Solta o outro para mim, Mateus. Olá, meu nome é Camila e hoje eu vim contar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Bom, no final do ano passado, eu comecei a ter alguns desmaios e a gente começou a procurar vários profissionais, mas sem nenhum sucesso. Não apontava nada e não tinha nenhum diagnóstico fechado. E esses desmaios começaram a evoluir para crises epiléticas e essas crises foram ficando muito graves. Eu fiquei acamada 27 dias, precisando de ajuda para usar o banheiro, para me alimentar. E junto com tudo isso, eu tenho um problema renal muito grave que eu venho lutando há 11 anos. E durante todo esse tempo das epilepsias, as pedras começaram a descer e eu precisei passar por 3 procedimentos cirúrgicos, o que deixou tudo ainda mais grave e mais difícil. E com a graça de Deus, nesse tempo, nós fomos visitados pelo pastor Éder. E nessa visita, Deus entrou com cura e com libertação sobre a minha vida e a minha casa. E hoje, graças a Deus, eu estou liberta, estou salva e estou curada. Fui apresentada a um Jesus que eu não conhecia antes, um Jesus que veio, que me libertou, me salvou, mesmo sem eu procurar e mesmo sem eu merecer. Eu sou muito grata à congregação pelas orações e ao pastor Éder também. Muito obrigada e feliz Páscoa a todos vocês. Jesus venceu as trevas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus, se ele manifestou na sua vida, se você teve um encontro com Jesus Cristo, você tem a mesma unção e a mesma capacidade para destruir toda e qualquer obra do diabo. Não é quebrar, não é arranhar, não é dificultar, é destruir.
O seu relacionamento com Deus nesses tempos de pandemia é de saltar importância não só para a cidade de Limeira, mas quiçá o Brasil. Está na hora de uma igreja poderosa se levantar. Está na hora de uma igreja santa, cheia do Espírito Santo se levantar. Satanás fechou as igrejas, colocou máscara, amordaçou o povo, mas o Espírito Santo continua latente. A palavra continua eficaz. A palavra é crível, a palavra é poderosa, e ela abre os olhos dos cegos, ela levanta paralíticos, ela restaura membros aleijados, ela purifica leprosos, ela faz os mudos falarem, vocês viram o Arthur aí, ela expulsa demônio, vocês viram a Camila falando aí, através do seu relacionamento. Então, Páscoa, tudo o que aconteceu com Jesus estava levando ele para cumprir o seu papel. E tudo o que acontecer na sua vida está levando você no centro da vontade de Deus. Quer as coisas boas, quer as coisas más, ruins. Mas sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo, perfeito, estruturado com o Pai. Limeira, São Paulo, o Brasil, o mundo, precisa de uma igreja que conheça Deus Todo-Poderoso, porque lá em Daniel fala que a nação que conhece o seu Deus se tornará forte e operará proezas. A igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa e imbatível. O próprio Jesus disse: quem cair sobre essa rocha será quebrantado, e aquele quem ela cair em cima será reduzido a pó. Nós somos o povo mais feliz da terra, e eu quero nessa Páscoa, que amanhã, hoje, meia-noite, começaremos uma campanha de jejum. Jesus venceu, mas como ele venceu? Através da oração e do jejum. Como Jesus ele conseguiu fazer o que ele fazia? Tendo uma vida de oração e jejum. Em João capítulo 11, verso 42, tiraram então a pedra, e Jesus ele não ficou clamando: Pai, Lázaro, Pai. Ele falou assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Jesus, você nunca vai ver Jesus orando por ninguém. Você nunca vai ver Jesus, você vai sempre Jesus ordenando, você vai sempre ver Jesus no controle. Eu quero dizer para você que está desesperado, você que está em depressão, você que está entristecido, a partir de terça-feira os cultos começam presencial. Procure uma igreja, com algumas alterações no horário, porque ainda continua o toque de recolher, mas procure uma igreja. Assuma o controle da sua vida, porque Jesus te deu o controle. Jesus, ele sempre está no controle. Ele fala assim, quando ele agradece a Deus, ele fala assim: Lázaro, sai para fora. E eu digo para você: sai dessa cama de depressão, sai dessa caverna de angústia, sai dessa tristeza. Mas ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim. Ai, que fulano fez, que fulano fez. Se você estiver focado aonde você tem que chegar, você não tem tempo para ficar lastimando quem ligou, quem deixou de ligar para você. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. As pessoas não aceitavam Jesus, questionavam a sua paternidade. O próprio diabo foi colocar em dúvida o seu relacionamento com o Pai. Mas Jesus estava focado, e ele disse: eu e o Pai somos um. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Tudo aquilo que o Pai manda fazer, eu faço. Então Jesus, ele estava dizendo para a igreja: nós temos que ter um relacionamento pessoal profundo com o nosso Pai. Está na hora de nós assumirmos o nosso compromisso. Jesus, ele venceu a batalha antes de ir para a linha de frente. A igreja está fechada, mas a igreja não está parada. Tem grupos e grupos e grupos e grupos de intercessão, orando para que quando fosse liberada a ordem, porque nós estamos à beira de um grande avivamento. Nós estamos à beira de um grande avivamento. O Brasil é o celeiro das nações. O Brasil ainda vai exportar missionários para todas as nações do mundo. Um pode ser você,
um pode ser você, um pode ser você que está assistindo aí do fundo, um pode ser você que está aí na internet me assistindo. Basta que você esteja focado. Porque vencer o inimigo é fácil, mas vencer os amigos não. E Jesus, ele teve que enfrentar João Batista. Assim, faz o que você tem que fazer. Jesus é levado pelo deserto, lá para o deserto. E ali ele gasta tempo com o Pai, e o Pai começa a orientá-lo. E eu quero desafiar você a gastar um tempo com o Pai para que Ele possa te orientar. Tudo que Jesus fazia era resultado da sua intimidade com o Pai. Éder, mas eu não sei o que fazer. Eu também não. Nós estamos num propósito de jejum. E essa semana, quando chegou, a Ira me ligou, o Carlinho me ligou. Pessoal, o pastor quer que você traga uma palavra. Eu falei, tudo bem. Tudo bem. Eu já prego há tanto tempo, tudo bem, faz 30 anos que eu sou obreiro, tudo bem. Terça-feira começou uma infecção intestinal. E ali foi terça, ali foi quarta, ali foi quinta, ali foi sexta, ali foi sábado, até hoje. O Carlinho me ligando, você fala para ele que eu estou... A semana inteira de cama, da cama para o banheiro, do banheiro para a cama. E como eu sou enfermeiro, sou biomédico, sou dentista, liguei para um amigo meu, estou assim, assim, assim... Liguei, não fui no médico, não procurei um especialista. Toma isso. E o remédio não funcionou. Eu quero dizer para você, para resolver a sua situação, para resolver a sua casa, para resolver seu casamento, para resolver as suas finanças, você tem que procurar um especialista. Passei a semana inteira passando mal, achando que estava com Covid, mas era uma infecção bacteriana. Até que me deu um start, falei, peraí, mas está faltando alguma coisa. Aí eu fui procurar, falei, você tomou... Por eu não ter ido no médico, eu estava tomando medicação errada. Por eu procurar auxílio via WhatsApp, não procurar um especialista, perdi uma semana. Quando nós não procuramos, o único especialista no homem é Jesus. Por isso que Jesus venceu. Ele venceu uma mentira e ele venceu o homem dele mesmo. Porque tudo aquilo que o homem não conseguia fazer, Jesus começou a fazer. Jesus começou a obedecer. Jesus foi submisso. Jesus, ele conseguia aguardar diante de Deus. Jesus, ele obedecia de tal ponto, ele obedeceu a Deus de tal forma, mas a tal ponto que ele não retrucou, ele não reclamou quando ele teve que ir para a cruz. E ainda foi contra quem tentou dissuadi-lo. Satanás tentou tirá-lo da cruz. Está lá na tentação do monte, está lá quando Jesus estava orando. Pedro tentou tirá-lo dos problemas, mas Jesus estava focado. Se você quiser entrar no céu, você tem que estar focado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque a unção de Deus que quebra o jugo está sobre a sua vida. E está na hora de nós como igreja nos levantarmos e abençoarmos essa nação. Abençoarmos, mas os demandos dos políticos, deixa os políticos que ao seu tempo escolherão cada um o resultado do seu trabalho. Como igreja, levante-se e profetiza. Como igreja, levante-se e abençoe. Fazem 38 anos que eu frequento essa igreja. E todas as vezes que sobe alguém aqui, eu vejo alguém liberando uma palavra sobre essa nação. Eu já vi coisas mudarem nessa nação de palavras que foram publicadas nesse púlpito e na Catedral da Graça. Homens e mulheres que ocupavam essa tribuna. E agora está na hora de você, igreja do Senhor Jesus. Ele venceu, é hora de você vencer. Tenha de bom ânimo. Você viu a performance da Adriana aqui? Teremos diabetes, teremos isso, teremos aquilo, e agora teremos Covid. E o que fazer? Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Me levantei porque o Senhor me sustentou. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes para que não sabes. Então, quando a igreja se coloca de joelho,
quando a igreja se coloca em submissão, quando a igreja está focada, quando a igreja está ali na presença do Senhor, quando a igreja está ali cheia do Espírito Santo, quando a igreja está clamando, salvação começa a acontecer, milagres começam a acontecer, curas começam a acontecer, o pecador começa a se converter. O que é mais fácil? Dizer para um pecador seus pecados são perdoados, ou dizer para uma criança de 2 anos comece a falar? Para que você entenda o poder da igreja, é fácil falar para o pecador seus pecados são perdoados, e a criança está falando. Você quer conhecer o caso? Morro Branco. Vai na igreja do Morro Branco que a família congrega lá. De ver uma menina em que o demônio se manifesta de 14 a 16 vezes por dia. E mesmo possessa por demônios, tem que passar por 3 cirurgias, e a medicina não garante o serviço. E vai apenas uma oração no nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra, porque eu não sei o meu horário aqui, eu não estou enxergando mais nada, essa luz não deixa eu enxergar nada. E eu acho que o chefe está assistindo. Se eu estourar o horário, ele me pega. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Sobre a tua casa não vale encantamento. Sobre a tua casa está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores não te alcançará, porque existe uma nuvem de glória, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E você tem que saber de uma coisa, que Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda obra do maligno, e nada, absolutamente nada te fará mal algum, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se Jesus se manifestou na sua vida, você tem a unção, a capacidade e a autoridade para destruir as obras do diabo, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Mas e meu parente que morreu, meu amigo que morreu? Era a hora, já cumpriu o propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Pela medicina eu era para estar paralítico há mais de 20 anos, tetraplégico do pescoço para baixo. Pela medicina meu filho era para estar morto há 19 anos atrás. Pela medicina minha esposa era para estar numa cadeira de roda. Mas tivemos o privilégio de termos contato com homens e mulheres de Deus, que conhecem o poder da palavra. E essa live só está chegando até você por causa de um visionário, que alguns anos atrás, quando ninguém entendia o investimento, o alto investimento em mídia, o alto investimento num estúdio, e quando o pastor Ciro Cabral começou a investir nas mídias sociais, começou a investir no estúdio, foi alvo de crítica, muita gente não entendeu. Mas se não fosse esse estúdio, se não fosse esse investimento, a igreja não teria know-how para se manter nessa pandemia. Foco. Jesus estava focado. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem era o Deus dele, o Pai dele. O diabo veio, ele mandou embora. Pedro veio, ele mandou embora. Veio outro, ele mandou embora. E você tem que fazer assim, se fazer igual aqueles macaquinhos. Você tem que estar focado. Eu quero o céu. Jesus, ele vencia antes de sair para a linha de frente. Pastor Osaide, quando ela estava à frente do ministério e ela contava o testemunho todo ano, ela dizia uma vez que ela foi reclamar para a pastora Jane Faulkner, mulher do ex-presidente da Quadrangular. Ela reclamou para a pastora Jane: é difícil ser pastora, vem as lutas e a gente tem que jejuar. E o pastor Faulkner estava deitado no quarto, ele gritou lá do alto assim: jejua antes, ore e jejua antes. Então eu aprendi, eu era pequeno nada, eu cheguei grande, mas eu era pequeno, tinha o que, 20 e poucos anos. Eu aprendi que o segredo da oração, o segredo do sucesso, o segredo tudo é a oração e jejum. Então nessa Páscoa, onde Jesus ele disse: está consumado, Satanás ele foi festejar quando viu Jesus pendurado na cruz do Calvário. Jesus levou 39 chicotadas, uma coroa de espinho fixada por uma canada na cabeça, teve que carregar uma pesada cruz no ombro, e você vê que Jesus não abriu a boca. Foi leiloado entre ele e Barrabás, o povo pedindo Barrabás, Pilatos omisso lavando a mão, os sacerdotes religiosos festejando porque Jesus havia sido condenado, e Jesus não abriu a sua boca.
Foco. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele olhava para mim, olhava para o Valmar que sentou lá na minha frente agora, olhou para você que está assistindo pela internet, olhou para as meninas que estavam dançando maravilhosamente, olhou para a banda que estava ministrando, olhou para todo mundo e faz foco. Satanás zombou, tripudiou, pisou, escarneceu. Foco. Jesus estava focado. Jesus, ele não abriu a boca. Não contente, colocaram Jesus sobre uma cruz. Seu corpo rasgado por aqueles pregos. Perfuraram seu corpo com uma lança. Ofereceram um vinagre para que ele bebesse. E ele não abriu a boca. Foco. Ele estava determinado a fazer a vontade do Pai. Foco. Eu quero desafiar você a fazer a vontade do Pai. O cordeiro pascal, lá no Egito, foi comido escondido. Na Judéia foi exposto para todo mundo, porque a palavra diz, mas todos que olhassem para ele, mas todos que clamassem por ele, seria salvo. Ele foi vilipendiado numa montanha. Ali ele teve febre, ali ele sentiu o desprezo, a solidão, a tristeza. Seus amigos o abandonaram, viraram as costas. O único que ficou foi João e sua mãe. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que tem dias que você vai ficar sozinho. Que tem dias que ninguém vai entender o seu problema. E que se você não conhecer Deus e você não saber qual o seu real propósito, você vai chutar o pau da barraca. Os discípulos de Jesus o abandonaram. Os que jogaram ramos e panos no chão, clamando, Hosana, Hosana, correram. Jesus ficou sozinho. E tem situações que você vai ficar só. Tem situações que você vai olhar para um lado, igual eu olhei aqui, o louvor tinha sumido, foi tudo arrebatado. Será que isso era arrebatado? Né? Olhei, cadê? Mas Jesus sabia com quem ele estava e qual era o seu objetivo. O objetivo de Deus para você é o céu. O objetivo de Deus para você é perdoar os seus pecados. O objetivo de Deus para você é que você seja uma voz profética para essa geração. O objetivo de Deus para você é que você seja sal dessa geração. Que você seja luz dessa geração. Que você diga para aqueles que estão chorando nos hospitais, para aqueles que perderam alguém, diga, eu conheço alguém que pode mudar a sua história. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Satanás festejou, celebrou, mas teve o terceiro dia. E nós estamos aguardando esse terceiro dia. Nós estamos esperando o terceiro dia. É o arrebatamento da igreja. É o surgimento do noivo nas nuvens buscando a sua igreja. Salvação. Foco. Jesus, ele venceu através da sua obediência. Jesus, ele venceu através da sua oração. Jesus, ele venceu através do jejum. Solta o vídeo para mim, Mateus, do jejum. Que eu já me perdi aqui. Jejum da Vitória. Hoje, dia 4 de abril, a partir da meia-noite, o início do Jejum da Vitória pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Participe com a gente, vai ser algo extraordinário. E para isto, eu convoco vocês para esta oração, para começarmos hoje esta campanha pela vitória. Senhor nosso Deus, abençoa todos aqueles que, espalhados por todo o Brasil, nos 4 cantos da nossa pátria, estarão orando e jejuando para a vitória da nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém. Jejum da Vitória. Eu quero desafiar você a entrar nesse propósito de jejum.
Esther mudou a história do seu povo com 3 dias de jejum. Daniel trouxe um grande avivamento sobre a sua nação com 21 dias de jejum. Esdras, ele trouxe um grande livramento e a reconstrução do templo após 12 dias de jejum. Neemias, após alguns dias de jejum, removeu a vergonha de sobre a sua nação. E esses 21 dias de jejum vai trazer cura, libertação, restauração, prosperidade e avivamento. Vai trazer uma mudança sobre essa nação e sobre a sua vida. Mas por que 21? Porque 21 foi o que colocaram. Desses 90 e poucos dias que nós estamos no ano de 2021, 70 nós estamos em jejum. Mesmo com a infecção intestinal, nós continuamos em jejum. Pessoas me ligaram, você está com cara de caveira, você está doente, vai ficar... Aí quando eu fiquei com a infecção intestinal, daí que eu não podia comer mesmo. Mas como você está falando que se aparecer? Não. Procurei o pastor, falei, pastor, ora por mim. Eu estou com Deus me colocou esse propósito. E nós estamos clamando. E quero convidar você para fazer parte desse jejum. Eu cresci assim. Eu cresci com oração. Eu cresci com jejum. Eu cresci aprendendo isso. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci. Essa igreja existe por causa de oração e jejum. A Estância Ciro Pereira do Lago existe por causa de oração e jejum. Esse ministério potente que é referência no mundo existe por causa de oração e jejum. E agora é a hora de você, como diz que na Primeira ou Segunda Guerra Norte-Americana, não sei, um soldado americano perguntou para o presidente, o que os Estados Unidos podem fazer por mim? Ele disse, não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas pergunte o que eu posso fazer pelo meu país. Agora é hora de esquecer esse ou aquele candidato à presidência. Não importa quem seja o síndico, o importante é nós orarmos para que o prédio não caia. E esse prédio, o Brasil, precisa da sua oração. Deixa o síndico de lado e comece a clamar pelos condôminos. Comece a clamar por essa nação. Comece a jejuar, comece a clamar. Você não precisa jejuar os 21 dias, mas que você estabeleça um compromisso, pelo menos estar, pelo menos diante de Deus em oração, clamando ao Senhor. Páscoa, isso é Páscoa, não ovo de chocolate. Jesus, ele venceu na cruz. Ele venceu, ele nos deu o direito de sermos salvos, de sermos perdoados. Ele nos deu o direito de sermos resgatados. Ele nos deu o direito de entrarmos no céu pelas portas. Perguntar, mas com que autoridade você faz isso? Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Esse ano foi muito difícil, mas nós vencemos. E vamos vencer esse 2021 também. Esse dia eu conversando com o Carlinho esses dias. Com o Carlinho não, foi com a Renata. E nós começamos a lembrar de várias lutas que a igreja já passou. E nós estamos aqui. Eu estava meditando essa noite. O pastor Ciro teve um aneurisma lá na Duque de Caxias. Todo mundo deu homem para o morto, zombava, tirava um sarro. Fazia, a Osaide não curava as pessoas, por que ela não cura o marido dela? E lá vinha a pastora Osaide com a bolsinha e subia no púlpito, às vezes até sem muita motivação aparente, e quando ela pegava o microfone, o fogo caía e a igreja orava, e o pastor Ciro ainda caminhou vários anos. Quando ele começou a construir a Catedral da Graça, ele pegou uma doença no estômago, uma úlcera, de tanto comer pão com mortadela. E numa convenção ele foi curado. E depois desse aneurisma, depois disso tudo, ele construiu a Catedral Ebenezer, a Catedral Emaús, construiu a Catedral, que é uma verdadeira catedral, lá no São Manuel, construiu São Francisco, construiu Caeiras, construiu Escola Osaide, construiu o Colégio Ativo, construiu um monte de coisa. Porque ele venceu. Jesus venceu. E nós venceremos também. Jesus venceu. E nós somos mais do que vencedores. Se você está afastado, você está indo pelo WhatsApp ou pela internet igual eu fui, em vez de procurar um médico, liguei para um amigo meu, o que eu faço? Toma o quê? Toma isso, tal, tomei, e eu vi que em vez de melhorar, eu comecei a piorar. Falei, peraí, o que eu fiz? Mas como profissional de saúde, eu devia procurar um médico. E muitas vezes nós não procuramos o nosso pastor, não procuramos a nossa igreja, ficamos procurando pregador de internet que prega aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa ouvir.
Estamos tomando o remédio errado, em vez da doença estar indo embora, está piorando. E eu perdi uma semana por fazer besteira, por fazer aquilo que eu faço para os meus pacientes. Não façam. Procure a pessoa certa para resolver o seu problema. Jesus venceu. Procura um vencedor. Procura aquele que venceu. Ao morrer na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e nós passamos a ter acesso a Deus. Nós passamos a ter o mesmo poder e autoridade que Jesus Cristo tinha. O pastor Ciro pregou várias semanas aqui. Eu tenho uma procuração, eu tenho uma procuração, eu tenho uma procuração, eu tenho uma procuração. Nós temos uma procuração, o nome de Jesus. Nós temos uma procuração, o nome de Jesus. E ela disse, quem você abençoar, será abençoado. Então eu quero declarar para vocês que estavam dançando, vocês que estavam cantando, vocês que estavam tocando, vocês que estão na ilha, vocês que estão na mesa, vocês que estão na internet, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Receba não cura divina, mas saúde divina. Receba saúde sobre a sua vida financeira. Receba saúde sobre o seu casamento. Receba saúde sobre o seu ministério. Aonde você for, porque a Bíblia diz isso. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor tem te dado. E que ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. O nome do Senhor é poderoso. Por quê? Vocês podem me ajudar? Vocês podem me ajudar? Eu vou perguntar por quê, vocês respondem para mim. Ele venceu, mas bem forte, beleza? Sabe falar ele venceu? Todo mundo? Por quê? Por quê? Ele venceu. Não tem microfone, mas elas gritaram. Por quê? Ele venceu. Aí, ó, Jesus pode mudar a sua história. Por quê? Vamos ver desse lado aqui. A gente tem plateia aqui. Por que Jesus pode mudar a sua história? Ah lá, por que Jesus pode mudar a sua história? E você que está me assistindo, eu digo para você, Jesus é o único que pode mudar a sua história. Por quê? Aceita Jesus. Volta para a casa do seu pai. Essa história de desegrejado não dá camisa para ninguém. E se você não conhece Jesus, aceite Ele hoje. O que eu preciso fazer? Jesus, eu te aceito. Eu aceitei Jesus drogado e Ele levou a sério. E eu estou aqui hoje. Porque Ele mudou minha vida? Porque Ele venceu.